nosso último culto do ano. E acredito que a gente pode dizer com tudo isso é que até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem nos ajudado, tem nos fortalecido. E a palavra que eu vou trazer hoje é mais uma reflexão de como a gente viveu durante esse ano, o que a gente tirou de proveito, como que a gente honrou ao Senhor ou desonrou ao Senhor durante esse ano. E eu gostaria que cada um de nós venha estar, sabe, com o coração aberto, com o coração disposto, sabe, a ser quebrantado por Deus, a ser tratado por Deus através dessa palavra. E espero que Deus venha falar com cada um de nós. A palavra vai ser baseada em Jó, capítulo 1, versículo 8 até o 11, que diz assim: Disse então o Senhor a Satanás: Reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razão para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele amaldiçoará, te amaldiçoará na tua face. É que a gente vê, né, Satanás indo falar com Deus sobre Jó, e o legal é que Deus ele expressa o que ele pensa sobre Jó. Reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. E pensando nisso, eu fiquei refletindo o que Deus tem pensado de nós. Eu não sei se vocês têm essa curiosidade, mas quando eu li isso, eu fiquei pensando, sabe, sobre isso. O que Deus pensa sobre as nossas atitudes? O que Deus pensa sobre a forma que nós vivemos esse ano? O que Deus pensa da forma que nós temos honrado a Ele ou deixado de honrar a Ele? Será que nós somos como Jó, ao ponto de Deus olhar para nós e falar que nós somos íntegros, sabe? Ou pessoas que temem a Deus e que evitam o mal? Ou será que Deus, quando olha para nós, vê totalmente ao inverso disso? Aqui a gente vê que Satanás ele foi lá falar com Deus para tentar a Jó e tocar nas coisas de Jó. E Deus ele sabia o temor de Jó. Deus ele sabia a integridade de Jó, por isso ele permitiu que Satanás tocasse. E muitas vezes a gente é tocado em algo que Deus permite em nossas vidas e a nossa atitude é totalmente diferente. Satanás queria provar que Jó não adorava a Deus por amor, mas porque ele lhe dera muitas coisas. Então a gente tem adorado a Deus porque a gente ama a Deus ou por aquilo que Deus tem nos dado. A gente tem buscado a Deus porque a gente quer se aproximar dele, porque a gente quer ter um relacionamento com ele, quer conhecê-lo mais de perto, ou por aquilo que Deus pode nos dar. Muitas pessoas oram a Deus ou pedem para a igreja que frequenta orar por algo, mas quando recebem, elas começam a desonrar a Deus. Seja com atitudes, às vezes saindo da igreja, não apenas saindo da igreja, mas indo viver longe de Deus. E acaba que servem a Deus por aquilo que Deus pode oferecer para elas, não por amor a Deus. Em Jó 2, 9 e 10, do 9 ao 10 diz assim: Então sua mulher disse, você ainda mantém sua integridade, amaldiçoa a Deus e morra. Ele respondeu, você fala como uma insensata, aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? E tudo isso Jó não pecou com seus lábios. Mais à frente, nos capítulos da frente, fala que Jó ele perdeu seus bens, perdeu seus filhos, a sua mulher, sua saúde. Os amigos acusaram a ele que ele estava pecando. Ele perdeu tudo. Tudo que ele tinha, ele perdeu. E ainda assim, ele não abandonou Deus. Às vezes a gente abandona Deus com coisas que ele nos dá e a gente acaba valorizando essas coisas demais e a gente acaba deixando Deus. Às vezes a gente abandona Deus por coisas que às vezes são tiradas de nós, por momentos difíceis, situações complicadas, acabamos abandonando a Deus. E aqui a gente vê um homem perdendo tudo que ele tinha e ainda assim ele foi fiel a Deus. E ainda assim ele não abandonou a Deus.
Aqui nós vemos a esposa de Jó, a mulher dele, falando para ele amaldiçoar a Deus e morrer, sabe? Abandonar a Deus e morrer. E às vezes a gente nem precisa que alguém nos diga isso. A gente mesmo abandona Deus sozinho, sem ninguém falar nada, sabe? A gente mesmo vai para longe de Deus sem precisar que ninguém nos aconselhe isso. E será que a gente tem tido essa mesma sabedoria de Jó, onde ele simplesmente não ouve o que as pessoas estão dizendo e simplesmente ele não pega com os lábios dele, murmurando, reclamando, às vezes querendo ir para longe de Deus porque não está recebendo aquilo que quer ou perdendo aquilo que já tem. E nesse ano, que foi totalmente diferente de todos, onde as coisas foram bem complicadas e também de adaptação, a gente pode olhar para a vida de Jó, olhar para nossas vidas e fazer essa comparação. Será que nesse ano que foi difícil para muitas pessoas, você sabe o que você passou durante esse ano, você sabe as coisas que você perdeu, as coisas que você ganhou, independente se você ganhou ou perdeu, analise se essas coisas te fizeram te aproximar de Deus ou te afastar de Deus. Independente do que foi, queria que você pensasse, será se a gente pode comparar, sabe, as nossas atitudes a de Jó, onde passa por qualquer coisa, independente do que ganhe, do que perda, e ainda assim não vai abandonar a Deus? Ou será que qualquer vento de dificuldade, qualquer situação complicada, a gente já começa a murmurar, já começa a reclamar, já começa a falar que Deus não age na nossa vida, começa a falar que Deus não está conosco e simplesmente esquece que não é o que nós temos, não é aquilo que nós perdemos que define a nossa felicidade ou define que Deus está conosco ou não, mas ter Ele diariamente, vivendo para Ele todos os dias que define isso. Será que você e eu somos as pessoas que independente das situações, vai continuar servindo a Deus em amor, em entrega, dando o melhor, independente daquilo que Ele nos dá ou nos tire? Ou será que nós seguimos realmente a Deus por aquilo que Ele pode nos oferecer? Quando Ele não oferece algo, a gente fica com raiva e acha que Ele não está conosco. Ou quando Ele tira algo de nós, a gente acha que Deus se esqueceu de nós. Ou até mesmo quando Ele nos dá algo, a gente pega esse algo e faz Ele ser o nosso Deus e simplesmente abandona Deus e esquece dele. Esquece de quem deu, sabe, essas coisas. Então tudo que nós temos foi Deus que nos deu. Tudo que nós temos foi Ele que nos deu. Se nós temos algo, é porque Deus permitiu que nós possamos ter essas coisas. Então por que a gente pega e não honra Deus por tudo que nós temos? Se nós perdemos algo, glória a Deus. Se nós ganhamos algo, glória a Deus. Em tudo a gente deve glorificar ao nome dEle. Mas ainda assim, a gente só sabe reclamar. Ainda assim, a gente só sabe dizer as coisas que não temos ou que perdemos, ao invés de olhar aquilo que nós temos, que é Deus. Se eu reclamo de tudo que eu tenho perdido ou de tudo que eu não tenho ainda, e esqueço que tudo que eu poderia ter de mais valoroso é Deus, é porque eu não tenho Deus. Sabe, Jó, que ele perdeu tudo, mas ele não perdeu o temor de Deus. Jó, ele perdeu tudo, mas ele sabia que a única coisa que ele não poderia perder era Deus. E será que se nós perdêssemos tudo realmente igual Jó, às vezes a gente perde coisas pequenas, sabe? Coisas que a gente dá um valor superestimado. Mas aqui Jó, ele perdeu tudo. Imagine você perder tudo que você tem, seus bens, seus filhos, sua esposa, sua saúde, a pessoas te acusando de coisas que você não está fazendo, e ainda assim você continuar olhando firme para Deus e agradecendo e vivendo para Ele e se entregando e temendo a Ele e não murmurando. Será que a gente tem um coração tão grato a Deus, um coração tão temente a Deus ao ponto de agradecer Ele mesmo em meus momentos difíceis? Mesmo em meio às dificuldades? Jó, no capítulo 1, versículo 21 ao 22, diz assim: E disse, saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. E tudo isso Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Então aqui Jó, ele sabia que tudo que ele tinha, Deus tinha dado para ele.
tudo que ele tinha não foi pelas suas próprias mãos, não foi o seu esforço, mas Deus tinha dado para ele. Será que a gente tem glorificado a Deus nas coisas que nós temos, entendendo que tudo que nós temos é dele, então não importa se a gente tem ou deixa de ter, porque é de Deus. Se é dele, ele nos dá, ele pode tirar a qualquer hora que ele quiser. Mas se é nosso, a gente vai se agarrar a isso e achar que a gente está no controle das coisas, mas quem está é Deus. Então nesse ano onde aconteceram muitas coisas, para muitas pessoas foi o pior ano da vida delas, e de muitas percas, de muitas coisas difíceis, de viver muitas dificuldades. Só que quando a gente olha para a história de Jó, a gente vê que é possível passar por dificuldades e ainda assim continuar temente a Deus. Que é possível passar por momentos difíceis, de perda, de dor, sabe, de luto, e ainda assim continuar sendo fiel a Deus. Sendo fiel a Ele, se entregando, não murmurando, não reclamando. Porque tudo aquilo que a gente tem vem dele. Então, a gente tem que ser grato a isso. Sabe, eu não sei o que vocês aprenderam desse ano, ou o que vocês vão levar desse ano. Mas eu espero que ninguém saia sem aprendizado, sabe, de algo que Deus tenha falado, de algo que Deus tenha tratado. E mais do que isso, de que a gente deve viver temente a Deus todos os dias, porque realmente a vida é um sopro, a gente não sabe o dia de amanhã. Quem imaginaria que a gente teria que sair na rua usando máscara em todos os lugares? Ninguém imaginaria algo desse tipo. Então a gente realmente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe o que vai ganhar ou o que vai perder amanhã. E se a gente viver todos os dias para Deus, entregue a Ele, temente a Ele, não importa como vai ser o amanhã, não importa o que a gente vai ter que enfrentar amanhã, porque a gente sabe que vai estar com Ele. E a Bíblia já nos alerta, Jesus mesmo fala que a gente vai ter várias aflições nessa vida, mas que Ele vai estar conosco, para a gente ter bom ânimo, porque Ele está conosco, Ele já venceu tudo. Então a gente tem que crer nessa promessa, tem que crer naquilo que Jesus fala através de sua palavra. Então, o que Deus pensa sobre você? Será que eu e você somos as pessoas que Deus está olhando e falando assim, pode tocar no que for. Você é meu servo, é minha serva. Teme a mim. É íntegro, é íntegra. Sabe? É alguém que se desvia do mal, é alguém que se desvia do pecado, é alguém que se desvia de reclamar. É alguém que é grato a mim, pode tocar no que for, não vai me abandonar. Ou será que se Deus dá um ventinho, sabe? Deus permite tocar em algo pequeno e você já abandona Deus? Será que aquilo que nós temos amado, sabe, mais do que tudo em nossas vidas, se Deus tocar, será que a gente ainda vai continuar sendo grato a Deus? Será que a gente ainda vai continuar servindo a Deus, crendo em Deus, ou iremos nos revoltar contra Deus e querer tomar satisfação e querer respostas? Então, a gente precisa realmente entender que tudo vem de Deus, tudo é por meio dele. Se a gente entende isso, a gente entende que nós não temos nada. E a coisa mais valiosa que a gente pode ter nessa vida, que a gente não pode perder, é Deus. A gente pode perder tudo. Jó perdeu a tudo, mas ele não perdeu a Deus. Jó ficou sem nada, mas ele não perdeu a Deus. E mais à frente, nos próximos capítulos, fala que Jó foi restituído, sabe, muito mais do que ele tinha. Então, assim, quando a gente entende que aquilo que nós temos não é de Deus, não é nosso, mas é de Deus, e entende que quando ele permite que algo aconteça em nossas vidas, porque está tudo no controle dele, então ele precisa permitir para que algo aconteça, a gente entende que tudo é permissão dele, e a gente passa por isso, sabe, temente a Deus, passa por isso de forma entregue a Deus, nós conseguimos vencer, sabe, através dele. E Deus, ele restitui muito mais, sabe? Deus, ele derrama muito mais. Não que a gente deva ser temente ou perseverar ou não murmurar, esperando que Deus vai dar muito mais daquilo que a gente tem. Mas é porque Deus honra a nossa perseverança, Deus honra a nossa entrega. E muito mais do que a gente pode receber, sabe, em dobro daquilo que a gente perdeu, é receber de Deus, sabe, mais a presença dele, mais de quem ele é, mais de se relacionar com ele, de estar mais próximo dele. Isso é o mais valioso que a gente pode ter nessa vida. E esse ano a gente pode aprender isso, sabe,
que tudo é passageiro, que tudo vai passar, que tudo vai acabar e que nada está no controle das nossas mãos. E se a gente continuar vivendo uma vida temente a Deus, vale a pena, não importa o que a gente perda, não importa o que a gente passe, não importa as aflições, não importa as dores, não importa as dificuldades. Se a gente continuar temente a Deus, entregue a Ele, tudo vale a pena. Tudo vai valer a pena, não importa o que seja. Então que a gente venha refletir em como Deus tem nos visto, como Deus viu eu e você durante esse ano, como Ele enxergou nossas atitudes, como que Ele enxergou a nossa entrega, enxergou aquilo que nós fizemos, porque de tudo isso a gente vai prestar contas. De tudo isso a gente vai prestar contas, seja da entrega, seja da falta de entrega, seja daquilo que Ele olhou para nós e viu que a gente estava temente a Ele, seja pela falta de temer a Ele, tudo a gente vai prestar contas. Então, se a gente não tem temido a Deus, se entregado a Deus, que a gente começa a fazer a partir de hoje. Se a gente tem só reclamado que não tem tal coisa, ou que queria tal coisa, ou que perdeu tal coisa, que a gente venha refletir e entender que não importa o que a gente tem ou deixa de ter, se a gente tiver a Deus, a gente já tem tudo. Tudo, tudo, tudo. Se a gente se entregar a Ele, a gente já tem tudo. Se a gente tiver a presença de Deus, a gente já tem tudo. Então, é uma entrega a Deus não por aquilo que Ele pode nos dar, não por aquilo que Ele pode nos oferecer, não pelas bênçãos, não pelas coisas materiais ou tantas outras coisas que às vezes a gente almeja e anseia, mas por aquilo que Ele é. E servir a Deus por aquilo que Ele é muito melhor do que por aquilo que Ele pode nos dar. Porque dá coisas que Satanás também dá. Mas vida e abundância somente Deus pode dar. Relacionamento somente Deus pode dar. Relacionamento de entrega, de uma vida de verdade, de uma vida vinda de Jesus, somente Deus pode dar. E tudo aquilo que somente Deus pode dar, só é encontrado nele, não adianta a gente procurar em outros lugares. Então, que a gente venha entender aqui e refletir através disso. E eu vou deixar uma última pergunta. Você continuaria servindo a Deus mesmo se você perdesse tudo? E eu digo tudo, talvez não sejam muitas coisas, mas tudo no sentido que às vezes uma coisa só é o tudo da sua vida. E esse tudo, se Deus tocar, talvez você abandone Ele. Talvez você deixe de servir, talvez deixe até de acreditar. Então, é bom a gente sondar o nosso coração, é bom a gente ver onde está o nosso coração, porque se não tiver em Deus, como estava o de Jó, se não tiver Deus em primeiro lugar, como estava o de Jó, a gente vai abandonar Ele, a gente vai deixar Ele, vai murmurar, vai reclamar, vai querer debater com Deus, vai querer resposta daquilo que a gente nem precisa de resposta. Se Deus está fazendo é porque tem que fazer. Então, pense nisso. Se você continuaria servindo a Deus, se Deus tirasse seu tudo, e se a sua resposta for não, você precisa se converter de verdade. Se a resposta for sim, a Bíblia fala que aquele que está de pé cuida para não cair. Então, continue se entregando, continue vivendo para Jesus, continue buscando ter uma vida com Ele, porque sem isso a gente não consegue se entregar de verdade, não consegue viver de verdade para Ele. Então Deus abençoe a vida de vocês. Esse é o nosso último culto do ano. Eu espero que o ano que vem a gente esteja mais maduros, esteja mais firmes em Deus, mais temente a Deus e mais do que isso, mais entregues e mais parecidos com Ele. Porque só assim a gente consegue viver da forma que Ele quer e se entregar da forma que Ele quer.